Oi, meu nome é André Cunha, sou do canal de YouTube Judicast. Venho convidar a todos a se inscreverem nesse canal, porque tem assuntos muito interessantes da área jurídica. Agradeço a todos desde já. Tudo bom, pessoal? Mais um podcast, o 1º de janeiro. Hoje nós vamos falar sobre empresas familiares, sobre todos os seus desafios. Para você terem uma ideia, a primeira empresa familiar foi no ano de 578 depois de Cristo, há mais de 1.400 anos, uma empresa lá no Japão. E nada melhor para falar disso hoje, tem uma convidada mais especial, que dispensa currículo, foi minha professora na UEL, década de 90, início do ano 2000, doutora Letícia Badawi. Tudo bom, doutora? Olá, André. Eu aqui estou muito contente de estar aqui hoje e estar fazendo um trabalho desse junto com alguém que foi meu aluno. Eu digo que são sempre eternos alunos, é realmente um momento muito especial, porque uma satisfação maior da nossa vida é justamente ver essa evolução, esse crescimento de quem a gente ajudou a formar pelo menos um pouquinho, né? Nossa, doutora, é uma honra tão grande, porque, sem sombra de dúvida, foi a melhor professora, né? Não posso te enaltecer também o grande Campanelli, doutor Amaral, mas, assim, você é uma professora que os alunos ali, todos os seus formados se deram bem. Né? Muito obrigada. Mandar até um abraço aí para a turma da UEL, né, de 2003, março, formatura, né, da manhã. Muito queridos, alunos muito especiais, uma turma de gigantes. Turma de gigantes. Doutora, falando do tema nosso, né, o que viria a ser uma empresa familiar? André, o que a gente chama de empresa familiar não é um conceito jurídico. Eu não tenho, assim, regras no direito para dizer essa empresa é familiar. Então, essa é uma terminologia mais da administração que a gente acaba adotando também para trabalhar as questões jurídicas. Então, eu posso chamar de empresa familiar desde pequenos negócios em que gerações da mesma família se sucedem, até empresas que tomam um tamanho maior, mesmo sociedades anônimas, que estão com controle familiar, né? A maioria das ações ainda está dentro do grupo familiar. Então, não existe um conceito único de empresa familiar. Mas toda vez que a gente está falando de gerações que se sucedem, de membros da mesma família que também dividem a propriedade da empresa ou a gestão da empresa, nós estamos no âmbito das empresas familiares. Certo, correto. E deixa eu te fazer uma pergunta. No Brasil, né, é significativo o número dessas empresas? Extremamente significativo. Até eu brinco, né? Trabalhar com empresarial no Brasil acaba sendo trabalhar com empresa familiar, porque mais de 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. E esse é um número bastante expressivo, na verdade, no mundo todo, né? Nós temos trabalhos indicando um percentual de 75% de empresas familiares na Europa, nos Estados Unidos. Então, a média mundial tem se falado em 75%, e no Brasil, entre 90% e 95%, depende do ano, a Receita dá ali um número por aí, entre 90% e 95%. Nossa, doutora, além de tudo, eu sou um grande fã teu, viu? Eu sei que você já passou no direito por várias áreas, né? Porque o processo civil, né, que você é PhD, e nessa área específica, conta um pouco da história, como você veio se apaixonar, chegar, né, e trabalhar com isso. O que talvez muitos não saibam aqui é que, me conhecendo como professor de Direito, na verdade, a minha primeira formação é em administração de empresas. Então, eu sou administradora de empresas. Esse tema entrou na minha vida antes mesmo do Direito. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e olha que interessante, André. Lá nós tínhamos, além das disciplinas obrigatórias, algumas eletivas, né, que tinha preencher a carga horária com disciplinas eletivas. E eu escolhi uma disciplina eletiva, isso era muito jovenzinha, lá na década de 90 ainda, sobre sucessão em empresas familiares. Nossa. É um tema tão em voga hoje, e eu já tive uma disciplina disso há bastante tempo, há mais de 30 anos. E foi muito interessante porque eu ainda não tinha estudado Direito, então nem sabia que eu ia um dia trabalhar Sim. com meu pai. Não tinha, eu, pessoalmente, vínculo com empresa familiar. E na GV há muitos grupos familiares, né? Muitas herdeiros de empresas, de grandes empresas. Então, era uma sala cheia de herdeiros e sucessores de empresas familiares, e eu estava meio perdida, assim, mas eu achei tão fascinante ouvir aquelas histórias, né, e associar aquilo à gestão. Já foi me chamando a atenção a questão da sucessão em empresas familiares, mesmo antes
eu até estudar direito de uma vida profissional ativa, eu era uma estudante. Então, isso entra na minha história e de interesse desde a época que eu era estudante. Mais para frente, né, cortando aí para muitos anos depois, eu faço direito de família no início da minha carreira do direito, mas vou indo para o direito empresarial. E percebendo esse potencial para empresas familiares, fui associando e aí sim me dando conta de que eu pessoalmente estava inserida num contexto de empresa familiar. Porque eu estava no escritório com o meu pai, que meu pai era o fundador. Hoje eu tenho um escritório com a minha marca, mas estava ali o escritório que meu pai fundou, Badal Advogados. E depois passei a ter esse olhar também para o negócio rural da minha família. Olha só. Então, meus avós que vieram de Minas, de trem, analfabetos, chegaram aqui no Norte Pioneiro, e até hoje nós temos propriedade rural em Cornélio Procópio. E aí, mas nunca tinha havido um olhar profissional da gestão para isso, né? Então, eu me vi também, pessoalmente, na minha família, inserida em contextos de negócios familiares, tanto na advocacia quanto na produção rural. Interessante, doutora. Agora, não tem como não perguntar, né? Quais são os desafios, as dificuldades que esse tipo de empresa enfrenta e o que seria também mediação, né, nesse caso todo, não sei se enquadra agora a pergunta, mas assim, as dificuldades que essas empresas enfrentam. Sim, olha, dificuldade de empresa familiar, eu acho que até intuitivamente nós já nos vem, nossa, muitas pessoas dizem empresa familiar, é só briga, é só disputa, assim, não é. Na verdade, senão nós não teríamos esse número tão expressivo de empresas familiares, né? Sim. Então, assim, as empresas familiares, para além das dificuldades, eu gosto primeiro de abordar as vantagens, né? Que vantagens tem? Um espírito de lealdade e, em geral, um desejo de continuidade. Então, especialmente quando a gente olha para os fundadores, né? Pais e mães, se fala muito no patriarca, mas você sabe, eu gosto muito de trabalhar com os direitos das mulheres também, então nós não podemos esquecer que muitas empresas têm matriarcas, né? Fundadoras também. Então, os fundadores e fundadoras, normalmente, quando essa empresa é familiar, vão vendo ali filhos, sobrinhos com potencial de dar continuidade, as famílias desejam essa continuidade. Isso acontece em boa parte das empresas. Então, essa vontade de continuar, de pensar na longevidade do negócio, traz motivação para que a família permaneça ali reunida em torno, porque os valores acabam sendo parecidos, né? Existe uma cultura familiar que é passada para a cultura empresarial também de uma empresa familiar. Por outro lado, os desafios são justamente os afetos, né? O ser humano é complexo. E na medida, principalmente, da troca de gerações, existe muitas vezes ali um caldo para diversos conflitos. Deixa eu só dar uma pausa nesse das gerações. Embora, você disse que no Brasil, né, 95% são empresas familiares. Mas eu vi uns dados, né, que eu pesquisei um pouquinho antes, que só um terço das empresas chegam à segunda geração. Exatamente, 70% não sobrevivem à segunda geração. Só 30% chegam até o final da segunda geração. Depois isso reduz-se pela metade, 15% a terceira, e um índice pequeno, 5% aproximadamente, a quarta geração. Então, aí você já respondeu a pergunta. O maior desafio, sucessão. Sucessão. Porque mesmo dentro de uma empresa que tem os valores e a cultura de uma mesma família, conforme a família vai crescendo, vão entrando novos elementos e começa também o conflito, o famoso conflito geracional. Por exemplo, doutora, tipo assim, numa empresa que não é familiar, você escolhe o teu sócio. Será que você escolheria o seu irmão, por exemplo, depois que seu pai se foi? E eu acho que sucessão também não é só depois que morre, né? Exatamente. Nesse sentido da sucessão ser um grande desafio, o que o brasileiro tem bastante dificuldade de lidar, André, é com o tema da sucessão, trabalhar esse tema enquanto lá o fundador ou aquela geração que está no poder ainda vive e ainda está na administração da empresa. E aí nós temos um tabu
na nossa cultura, que é falar da morte. Isso. Aos poucos, tentamos até, na gestão, no direito, trabalhar com isso, mas é difícil. Quem atua na área sabe que não é simples lidar. Essa abordagem de pensar no depois, ao mesmo tempo que os atuais administradores, sendo fundadores ou segunda geração, querem a longevidade da empresa, também há muita dificuldade em falar e quando eu não estiver aqui. Só que isso é essencial. Em termos de prevenção de conflitos, você já perguntou da mediação, eu vou chegar lá, mas eu também foco muito o trabalho, eu ia te perguntar também, em prevenção. Eu ia perguntar também como funciona essa gestão de conflito, né? Já pegando uma deixa, né? Eu acho que o primeiro degrau é a prevenção. A prevenção, é a prevenção. É uma forma de gestão de conflito. E hoje nós temos, com estudos, muitos mecanismos de governança familiar. Então, para além da governança, que a gente chama de governança corporativa, que são mecanismos da empresa, para a parte da gestão da empresa, é preciso desenvolver uma governança familiar. Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar muito claro. Muitas vezes, nos negócios familiares, se mistura indevidamente, porque há uma mistura positiva e há uma mistura indevida dos assuntos da família com o negócio. Então, quantas vezes eu recebo clientes, consulentes que assim, tiveram brigas na mesa do almoço de domingo, brigas que resultaram até em rompimentos, às vezes entre irmãos, como você colocou, porque estavam tratando de um negócio da família, da fazenda, do escritório, da padaria. E quando nós trabalhamos com governança familiar, nós começamos a fazer essa orientação sobre separar os espaços de conversa. Então, assim, falar sobre aquele tema sensível, de quem está mais preparado para suceder o papai ou a mamãe naquela cadeira na empresa, não no almoço de domingo. Sim, tem que separar a família da empresa. E separar, reforço, na medida do possível. Sim, e de forma planejada e organizada. Porque também, quando se diz, vamos separar negócios de emoções familiares, isso também não é totalmente possível. E aí que entra a gestão de conflitos. Os assuntos familiares, eles vão permear, porque assim, se tem um problema com o seu irmão, algum atrito, você pode se comportar educadamente dentro da empresa, não fala disso, mas o atrito está ali, o conflito está ali. Então, a gestão de conflitos, a prevenção com a governança familiar, é possível criar alguns instrumentos, como o protocolo de família, onde já ficam os combinados sobre vários assuntos da empresa, onde ficam estabelecidos também quais são os valores daquela família, qual é a missão que aquela empresa tem. E aí também documentos relacionados à própria área jurídica. Então, sem sombra de dúvidas, pelo que eu estou entendendo, a sucessão é 1000 vezes melhor e orientada e pactuada muito antes da morte. Sem dúvida é. O que a gente chama de planejamento sucessório. Sim. E esse planejamento sucessório envolve a administração e envolve os instrumentos jurídicos. Enquanto ao fundador, ele pode fazer parte essencial dessa parte de sucessão quando ele sucede em vida? Eu diria que deve, André. Ele auxiliando ali. Deve. Né? Ele deve, porque, embora exista, como eu disse, uma dificuldade em se pensar na morte, ou mesmo na aposentadoria, na perda de poder desse fundador, essa é a grande dificuldade do fundador, a participação dele é essencial. Costuma ser muito mais positiva, porque aquela figura reúne, centraliza, normalmente o eixo ali. Sim. A razão de ser daquelas relações. Quantas vezes nós não ouvimos falar, olha, depois que minha avó morreu, eu não encontrei mais meus primos. Vixe. Não é? Então, aquele fundador ou aquela fundadora, eles são essenciais para o processo. Então, trazê-los para isso, e trabalhar com uma consultoria, porque muitas vezes sozinha a empresa tem dificuldades, os afetos vão aparecer, as divergências vão aparecer. Então, uma consultoria específica para isso tem ajudado muitas empresas a fazer esse planejamento, essa transição com mais suavidade, para que até esse fundador entenda que o quão positivo é esse bastão sendo passado gradativamente, para que ele possa, inclusive, acompanhar
opinar. O importante, André, é não excluir esse fundador. Não isso, entrar com essa mentalidade. Eu sou o neto que fui estudar não sei aonde, eu fiz pós-graduação no exterior e agora eu é que sei o que é inovação, eu é que sei mexer nesse computador aqui e vovô não sabe mais nada. Isso não funciona. Eu vou te fazer um questionamento agora, doutora, que eu acho que deve ter a ver com esse 30% só de empresas bem-sucedidas numa segunda geração, né? Na advocacia específica, como que você atua nessa área, como advogada mesmo, já te contratam e tal? Qual é o trabalho da advocacia, especificamente? Como eu te disse, eu sou administradora de empresas também. Então, eu tenho, digamos, essa visão da governança também. Então, eu trabalho com governança e junto com essa orientação dentro dos instrumentos que podem ser utilizados para a gestão de conflitos, porque, como você sabe, você foi meu aluno em processo, resolução de disputas é a minha área querida, né? Então, nesses mecanismos de governança para prevenção de conflitos, a gente precisa entrar com os instrumentos jurídicos também. Quais seriam esses instrumentos, doutora? O protocolo de família é um deles, certo. Né? Orientação a respeito de assembleia de família para tomada de decisão. Isso que a doutora está falando, já é parte da mediação? Não, isso ainda é na prevenção. Depois eu ainda na prevenção. Tá. E aí, onde é que nós podemos entrar? Mas os conflitos vão surgir. Não adianta, mesmo com mecanismos de prevenção, os conflitos vão surgir. Tanto no processo sucessório como depois, que a sucessão já tivesse sido feita para para a geração seguinte. Então, inclusive o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que trabalha muito essas questões também, tem orientações para que aí nesses instrumentos de governança se insiram cláusulas, a opção por meios pacíficos, meios consensuais, meios dialogados de solução de conflitos, e aí que entra a mediação. Que os conflitos surgirão, né? A gente não consegue prevenir todos os conflitos, e a mediação é uma técnica aí com respaldo legal. A gente tem uma lei de mediação no Brasil hoje, 2015, né? A Lei 1340, de 26 de junho de 2015. Então, está completando 10 anos esse ano. Em que esse procedimento é, inclusive, já bem estruturado, com uma principiologia, e tem se mostrado muito eficiente. A gente sempre pensa em mediação na área familiar. A mediação existe também na área empresarial, e nas empresas familiares, ela é um instrumento riquíssimo. Por quê? A opção pela mediação, como forma de solucionar conflitos, é justamente visando a solução do conflito e do conflito jurídico, mas a preservação da relação entre aquelas partes que estão em conflito. Entendi. Então, nesse processo, né, que eu até posso explicar melhor o que é uma mediação, mas concluindo só esse raciocínio, nesse processo de mediar conflitos, o lado positivo, além da solução do conflito, é preservar de maneira saudável aquela relação. Então, o que o mediador faz? Ele senta com os vários envolvidos, podem ser 2 partes, pode ser mais 3, 4 partes conflitantes ali dentro do negócio familiar, e pode ser sobre qualquer tema que possa haver acordo, possa haver o que a gente no direito chama de transação. Então, pode ser uma questão trabalhista do ambiente da empresa familiar, pode ser uma questão societária, pode ser um assunto de retirada de sócio, saída de sócio, dissolução, avaliação, ali, o que a gente chama de valuation da parte daquele sócio que vai sair, quanto ele deve e pode retirar ou não dali. Pode ser a própria eleição de conselhos em que está havendo algum problema, questões sobre o regimento interno de uma empresa. Então, uma gama enorme de assuntos podem ser tratados na mediação. Só que as pessoas em conflito muitas vezes têm dificuldade de dialogar. Então, o que faz o mediador? Ele é exatamente um facilitador desse diálogo. Ele ajuda a construir essa ponte, gerar essa conexão perdida entre os envolvidos no conflito. A gente podia fazer até uma analogia com o divórcio litigioso, né? Que está ali o conciliador, né? Exatamente, mas o mediador, ele está olhando para o conflito, sim, mas ele está olhando para a relação também. Certo. Então, existe algo que eu digo até bonito da mediação em empresa familiar, que até para a dissolução,
assim como você fez a analogia com o divórcio, há modos e modos de eu me divorciar. Entendi. Então, há modos e modos, por exemplo, de eventualmente até o negócio não ir para frente. Pode ser que em uma determinada geração, André, não seja mais o interesse daquelas pessoas a continuidade daquele negócio, né? O legado fique de outra forma na família. Eu conheço uma empresa familiar, né, Ultramed, que era de um pessoal que eu conheço de infância e venderam para uma empresa, né? Pode ser uma opção até, não interessa mais. Olha, eu resolvi fazer pintura contemporânea em Chicago, eu resolvi morar no mato, vamos vender, cada um pega a sua parte, mas isso feito de uma forma consensual é sempre mais produtivo. Você preserva a família. Então, acho que o mediador tem que ter ele está ali para ter essa sensibilidade de buscar soluções para o negócio das empresas familiares, mas lembrando o elemento família. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais prática. Como que essas pessoas chegam até você? Existem... o meu trabalho, ele inclui tanto essa consultoria, né, para as famílias que buscam se organizar antes dos conflitos aparecerem, quanto para situações em que os conflitos existem. Então, eu atuo tanto como consultora e advogada, como mediadora. Só que são dois papéis bem distintos. E isso é importante entender, tá? Para qualquer tipo de mediação. Quando alguém está atuando como mediador, ele está distante das partes. O mediador, comparando aqui com o juiz, ele é independente e imparcial. Tá? Então, ser procurada como mediadora é uma coisa muito diferente de ser procurada como advogada para trabalhar representando alguém ou representando mais de um membro da família ou da empresa. Às vezes o advogado pode representar uma só parte dessa... Sim. Então, nos processos em que eu atuo como mediadora, eu não tenho participação nenhuma na advocacia daquela... Nem posso, porque eu tenho que ser imparcial. Então, em empresas familiares, eu tenho feito os dois trabalhos, só que são trabalhos separados. E já estamos se aproximando do fim. A tua introdução, você falou, né, de negócio agrário e tal. Qual é a grande diferença da empresa agrária, seria a formalidade, das outras empresas normais, né? Com CNPJ, vamos dizer assim. Voltando até um pouco na sua primeira pergunta, o que é uma empresa familiar? Nós, além de empresa familiar, a gente também tem família empresária. Então, muitas vezes, a família tem um negócio, mas não está estruturada em uma pessoa jurídica especificamente. Então, não é uma empresa no conceito jurídico. E isso acontece muito na área da produção rural. Entendi. Então, o negócio é familiar, mas eu não tenho, no sentido jurídico, uma empresa, porque eu não tenho um CNPJ, eu não tenho uma pessoa jurídica. Isso acontece muito em fazendas, sítios, na área da produção rural. E a tendência é formalizar isso? Qual é o conselho que você dá para os pecuaristas, latifundiários, agropecuários? Você me conhece, você sabe que eu gosto de deposições realistas. Claro. E às vezes nós temos uma glamorização, uma romantização de alguns instrumentos. A grande solução para as famílias rurais é criar uma PJ para organizar isso. Isso, para alguns negócios, é muito positivo. Inclusive, tem vantagens tributárias e facilita essa profissionalização da governança. Mas, realisticamente falando, a depender do tamanho do negócio, e muitos negócios rurais são pequenos, né, ou médios, a transformação numa PJ pode não ter vantagem, sim, do ponto de vista contábil. Isso não impede que a família se organize, que tenha governança familiar. Então, a gente fala numa família empresária, uma família que tem um empreendimento, não necessariamente numa empresa no sentido jurídico. E o raciocínio é o mesmo que eu fiz até aqui. Entendi. Valem as regras de governança, de prevenção de conflitos e de se entender, né, já que a gente está encaminhando para o final, acho que tem uma questão muito importante, André, que inclusive é muito estudada com pesquisas empíricas, que é a figura, né, isso foi primeiramente construído na Escola de Negócios de Harvard, da Business School, dos 3 círculos da empresa familiar. Então, aqui eu não trouxe o desenho, na verdade eu não sabia que era um videocast, né? Então, senão eu até teria trazido, fico te devendo. Professora, né? Fico te devendo. Mas, assim, os 3 círculos pessoas, gestão e propriedade. E entender
onde é que eu estou nesse desenho? Então, eu posso ser membro da família, que são as pessoas, e ser também proprietário. Eu posso ser membro da família, ser proprietário e ser gestor. Eu posso ser só um membro da família. E eu não sou nem proprietário nem gestor. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu tenho um negócio rural. Pai e mãe vivos, donos de uma fazenda, 2 filhos. Né? Os potenciais herdeiros. O filho casa com uma médica. Essa médica é família. Sim. Mas se ele casou em separação de bens, ela não é proprietária. Então, ela está só no lugar de família. Inegavelmente, ela é família, dentro dessa estrutura. Mas ela não é proprietária. E não entende nada de negócio. Então, também não é gestora. O negócio dela é consultório, é lá uma neurologista. Então, ela está ali, o papel dela é de família só. Agora, o filho, ele já tem um papel de família e herdeiro. Então, se o pai falece, ele é família e é proprietário também. Ele já herdou a parte do pai. Mas será que ele vai ser gestor necessariamente? Imaginamos que ele trabalha com mecânica de automóveis e não tenha nenhum interesse na área rural. Sim. Então, ele não vai entrar na gestão. Então, existem esses 3 ciclos e a identificação de papéis facilita o processo decisório e facilita que as pessoas entendendo qual é o seu papel. Eu sou só gestora, eu sou gestora e sou proprietário também, ou eu sou família, quero almoçar domingo com todo mundo, mas não tenho nada a ver com isso, né? Não tenho nada, essa gestão não me diz respeito. Tudo isso é possível dentro do contexto de um negócio familiar. Então, sentar com essas pessoas e desenhar esses ciclos, entender o papel de cada um nessa engrenagem toda, é uma das técnicas que contribui muito para relações mais pacíficas nos negócios familiares. Então, nós estamos chegando já ao final, né? E eu vou deixar a doutora Letícia dar a mensagem dela, né? E dar suas finalizações finais, doutora, para a gente finalizar. Bom, primeiramente, novamente agradecer, né, tanto ao seu público que vai assistir já antecipadamente essa entrevista, a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto tanto, que tenho muito carinho por esse assunto, né, então fico muito contente com o convite, André. E eu acho que o recado ainda sobre o tema que eu teria era assim, prestar atenção, né, prestar atenção, e existem diversas técnicas de facilitação do diálogo nas famílias. Então, assim, eu vejo muitas histórias de rompimentos dentro, por discussões por conta de negócios de famílias, que com esse olhar, né, da gestão de conflitos, que há tantos anos eu venho trabalhando, eu penso, nossa, que pena, né? Se tivesse tido a oportunidade de procurar um auxílio, teria sido evitado o fim do negócio, ou se não o fim do negócio, os rompimentos familiares, que eu não vou dizer que são desnecessários, mas poderiam ter sido evitados com uma boa orientação e com profissionais que são capacitados justamente para isso, para facilitar esse diálogo. Então, eu acho que trabalhar com empresa familiar e com mediação, eu sempre digo para os meus alunos, né, que hoje, na sua época não tinha, mas hoje nós temos aulas de mediação, eu sou professora de mediação na UEL, trabalhar com mediação é gostar de gente e acreditar no ser humano. Olha só. Gente, eu super indico a doutora Letícia Badawi, tá? E chegamos mais ao fim de um podcast, Jutscast. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigado.